corrente da rede, dos equipamentos primários, né, da rede, e compatibilizar esses sinais para que os equipamentos auxiliares, né, de proteção, automação, controle, supervisão, possam, então, inferir o estado operativo da rede e tomar decisões com relação a manobra, por exemplo, de disjuntores, mudança na configuração da rede, eventualmente ações de controle e por aí vai, né? Então, os transformadores de instrumentação que a gente fala são os transformadores de potencial e os transformadores de corrente, tá? Eles são importantes quando a gente olha, né, para automação e para proteção, porque eles são os equipamentos que fornecem as informações para esses sistemas, e essas informações precisam ser fidedignas, né? Eu preciso confiar nas informações que esses equipamentos fornecem, para que eu possa tomar as decisões acertadas sobre o funcionamento da rede primária. No entanto, como são equipamentos físicos reais, eles possuem um comportamento dinâmico, que pode afetar essa inferência sobre o estado da rede, né? Quer dizer, eles podem não representar adequadamente ou de forma fidedigna os sinais primários, tá? Por uma característica específica do equipamento, tá? Mas eles também podem não representar adequadamente os sinais, porque eles foram mal dimensionados, né? Foram mal escolhidos pelo engenheiro que fez a seleção do dispositivo e a escolha do dispositivo, né? Seja ele um transformador de corrente, seja ele um transformador de potencial, tá? Vou falar um pouco deles aí. Deixa eu ir para a minha luzinha. Então, os transformadores de instrumentação são os elementos capazes de transformar os sinais primários de tensões e correntes dos seus valores nominais para os valores compatíveis com os dispositivos dos sistemas de supervisão, automação, controle e proteção. Então, tipicamente, você tem aí níveis de tensão de 115 volts ou 115 sobre raiz de 3, tá? Então, isso aqui é de fase ou de linha. E, tipicamente, 5 amperes ou 1 ampere, tá? Então, isso aqui são os níveis típicos dos transformadores de instrumentação empregados aí para esses sistemas de automação, proteção, supervisão e controle. Bom, a tecnologia que se usa na fabricação, né, desses equipamentos, ou o tipo de equipamento que se escolhe para ser colocado na rede primária e fornecer esses dados, depende muito do nível de tensão, tá? Então, eu vou começar falando sobre os transformadores de potencial. Professor? E os transformadores... Oi? Desculpa, que antes de você mudar o slide, você pode só dar uma avisada? Que eu estava copiando aqui e não consegui.
cacoetes de proteção de lousa, que sabe que a lousa fica e onde não fica. Espera que eu volto lá. Eu vou tirar um print aqui rapidão, aí já pode tirar aqui. Comentário que fizeram a respeito da aula, quando eu deixei lá o fórum na sexta-feira, mas acabei me esquecendo, tá, gente? Então, olha, se eu fizer isso de novo, peçam para eu esperar um pouquinho, que não tem problema, tá? É normal, porque quando você está em aula, com você à distância, a lousa está lá, né? Aqui não, a lousa acaba. Não, tudo bem, tudo bem. É que quando você avisa, a gente consegue tirar um print rapidão e copia depois aqui, mas já peguei aqui, obrigado. Posso seguir, gente? Professor, aproveitando que o senhor voltou, quando o senhor falou aí sobre os valores de tensão, 115 ou 115 sobre raiz de 3, aí o senhor fala que é de fase ou de linha? É isso. Tá. Você pode fazer medição de tensão com um transformador de potencial conectado diretamente na linha, por exemplo, na barra, e aplicado, né? Então, você faz uma tensão de fase. Ou você pode também usar um transformador de potencial que pega as duas linhas. Né? São dois jeitos de se fazer isso daí. Tá? Então, tipicamente, você pega a tensão de linha 115, tensão de fase 67 volts, né? Que é 115 sobre 10 de 3. Beleza. Bom, então, continuando aqui, então, os transformadores de potencial, eles tipicamente, eles podem ser indutivos ou capacitivos, né? O transformador de potencial indutivo é um transformador de potencial que vocês conhecem como transformador, tá? Então, ele é composto por um núcleo de material ferromagnético, um rolamento primário, um rolamento secundário, né? E a relação de transformação é a relação da tensão de fase ou de linha, né, para a tensão 115 sobre rad 3 para 115. Normalmente, quando você faz né, o enrolamento, nos enrolamentos do transformador de potencial, você já prevê isso daí, quer dizer, se você colocar tensão de fase, vai sair 115 sobre rad 3, se você colocar tensão de linha, vai sair 115. Né, porque é o projeto, é mais fácil fazer desse jeito, você não precisa ficar customizando o transformador de potencial para todas as aplicações. Acontece que os transformadores de potencial indutivos, eles têm um problema de isolamento, né? Você precisa isolar a alta tensão, né, centenas de kilovolts, para uma centena de volts. Então, normalmente, essa isolação ela é crítica, e você não consegue, então, transformadores de potencial indutivos com tensões muito elevadas. O que se encontra, tipicamente, é até aí o nível de 138 kV, o uso de transformadores de potencial indutivo. Acima desse valor, o que você encontra são os transformadores de potencial capacitivos. No entanto, transformadores indutivos, se vocês procurarem na literatura, vocês vão encontrar até um nível de tensão de 245 kV, mais ou menos o que você acha nos catálogos dos fabricantes. Transformadores de potencial indutivos de tensão superior são isolados a SF6. Então, é outro custo, é outra aplicação. Tá? Então, o isolante ali garante essa isolação por um nível de tensão mais baixo, mas ele custa mais caro. Né? Passou disso, quando você tem aplicações aí que não envolvem, né, o SF6 como isolante, você tem os transformadores de potencial capacitivos. Tá? Então, normalmente, acima de 138 kV, você usa esses transformadores capacitivos. Tá? Então, vou colocar um resumo disso aqui. Há dois tipos de transformadores de potencial. São os indutivos e capacitivos. Dependem, que são escolhidos, na verdade, né, em função da tensão que se deseja medir. As normas para esses equipamentos são, no caso brasileiro aqui, a NBR 10.020,
A NBR, agora estou na dúvida se essa aqui trata de transformador de potencial ou de TC, você vai dar uma checada, 6855, depois eu checo e aviso vocês. E normas internacionais que se aplicam a esse tipo de equipamento. Tá? O que a norma brasileira não cobre, no caso nacional, é permitido que a gente use a IEC 6850. Tá? Se não houver a 6850, a gente pode usar alguma outra norma aplicável, tipicamente a norma da ANSI. A ANSI é uma agência nacional americana que estabelece as regulamentações em vários setores da indústria americana. No caso da indústria elétrica, eles delegam para o I3E, que é a Associação de Institutos de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos, o estabelecimento de normas. Tá? Então, vamos falar sobre os transformadores de potencial indutivos e depois eu falo dos transformadores de potencial capacitivos. O caso do transformador de potencial do tipo indutivo, como eu falei, então ele é um transformador convencional, com núcleo de material ferromagnético, e enrolamentos de alta tensão e de baixa tensão, com tapes secundários. Aí você pode ajustar a tensão secundária mexendo no tape do transformador. Normalmente, são utilizados aí em níveis de tensão de até 145 kV, que é uma folga aí no 138. Tá? A depender do tipo de isolante, podem ser usados em níveis mais altos. Até, por exemplo, 500 kV, mas isolados com SF6. Tá? Existem dois tipos de transformador de potencial do tipo indutivo. O tipo 1 é para ligação entre fases, ou seja, ele mede tensão de linha, e o tipo 2 é para ligação entre fase e neutro em sistemas que são solidamente aterrados. Vou deixar aqui em sistemas aterrados, tá? Porque você pode ter um sistema não solidamente aterrado. Se você... Não, acho melhor solidamente, não faz mais sentido. Porque você precisa medir tensão de fase correta, né? Se o sistema tivesse qualquer tipo... Se ele fosse isolado, seria impossível medir tensão de fase correta. Se ele for aterrado por meio de impedância, a menos que você conheça a corrente que circula pelo neutro, né, a corrente de sequência zero, você não sabe o deslocamento de neutro. Então, são esses dois tipos aqui, tá? Eu vou pegar uma figura, posso passar para frente, pessoal?
Ô, César, obrigado. Calma, calma. Obrigado. Ok. Então, eu vou passar para frente aqui e deixa eu colocar aqui, então, o tipo 2. Vou colocar uma figura do tipo 2 que eu achei no catálogo de um fabricante. Eu optei por não pegar os fabricantes tradicionais. E deixa eu dar um print screen aqui na tela, ver se consigo colar. Esse daqui é o... Vocês estão vendo a minha tela, né? Sim, estamos vendo. Ok. Eu achei legal esse catálogo aqui, porque ele tem um desenho aqui do transformador. Tá explodido. Eu vou deixar o link para vocês, se vocês quiserem ver. É um catálogo. O fabricante é Pfiffner, eu não conheço de fato, tá? Eu achei esse catálogo legal porque ele mostra como é que é construído dentro o transformador de potencial. Aliás, aqui é um transformador de corrente, se eu não me engano, esse aqui. Deixa eu ver. Peraí. Não, acho que é o de potencial isso aqui, tá certo. Provavelmente vocês vão conseguir ler, né, o que está escrito aqui a respeito das partes aqui do transformador, mas eu deixando o link do PDF, vocês baixam aí, vocês conseguem ver melhor do que aqui na tela. Tá? Só para deixar a apresentação completa, ao invés de ficar deixando uma parte no PDF, uma parte no OpenBoard, eu prefiro deixar tudo lá. Então esse aqui é do tipo 2. Não. Você, deixa eu ver se eu consigo colar. Ah, não, peraí. Tipo desse daqui, deixa eu aumentar um pouco. Deixa aqui. O site desse cara. Vocês podem baixar o PDF. Tá aqui. E o outro, não sei se eu desenho aqui, vai ficar meio ruim desenhar aqui, mas vamos ver, vai. Se eu consigo desenhar alguma coisa. O tipo 1 teria ligação entre fases. Deixa eu tentar desenhar. Eu tenho um tanque de óleo. Esse tanque de óleo aqui, ele normalmente tem a carcaça aterrada. O óleo provê a isolação que você precisa para a terra, tá? E deixa eu consigo fazer aqui, ficar uma coisa horrível. Você tem as buchas aqui de isolação. Eu consigo copiar isso, né? Deixa eu ver. Ah, consigo. Não, peraí.
Para por aqui. Ei, Laia, agora me chega. Você tem entrada aqui com a cadeia de isoladores, 2 buchas de entrada, uma para cada fase. Aí você tem um painel frontal aqui. Você faz aqui um para cada tensão de linha e tem 2 terminais aqui. Tá? Normalmente, ele tem a carcaça aterrada. Aqui dentro tem óleo isolante. Aqui é a fase 1 e aqui é a fase 2. Tá? É o jeito de você fazer. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Posso passar para frente? Eu, professor, ia perguntar aqui no tipo 2, onde que vai o neutro na construção? O neutro deve ter um parafuso de neutro aqui, ó. Aqui embaixo. Se aterra aqui embaixo, tá? E aqui dentro, aqui que fica o núcleo. Deixa eu desenhar aqui. Aqui dentro tem o... Peraí. E aqui dentro que tem a transformação, tá? Você tem o núcleo ali dentro, o enrolamento secundário, e você conecta o neutro. Tá? Tem um parafuso que sai por fora da carcaça, você aterra por fora da carcaça, tá? Tá. E isso aqui é uma torre de isolação, essa parte de cima aqui. Você isola a alta tensão aqui para baixo, por meio dessa isolação toda aqui. É por isso que fica caro você aumentar a classe de isolação, aumentar de 145 kV, porque você precisa começar a isolar demais, e significa aumentar a altura dessa torre. Tá? Professor, poderia colocar esse link no chat? Eu tentei aqui escrever e não deu certo. Mais fácil, né? Peraí. Eu vou passar... Peraí que eu preciso pegar de novo. Peraí. Eu vou passar dos 3 que eu tenho. Então, do TP indutivo. É esse aqui. Deixa eu pegar do... Esse aqui é o, se não me engano, é o TP capacitivo. Deixa eu ver. É isso aí. E o TC é o último aqui que eu vou deixar. E todos da mesma empresa. Tá? Nem sei que empresa é, para não dizer que eu sou bairrista aqui. Tradicionalmente o pessoal mostra bebê, cines, etc. Eu acabei achando essa empresa, achei mais legal porque ela mostra melhor a construção interna do produto. Tá? Bom, seguindo aqui, pessoal, se vocês precisarem, eu volto. Então, assim, o transformador de potencial indutivo, ele tem essa restrição, que é uma restrição de classe de isolação, né? E você resolve isso de que jeito? Você resolve isso substituindo a tecnologia, tá? Então, o que você faz no lugar do transformador de potencial indutivo? Você usa o transformador de potencial capacitivo, tá? Então, vamos falar um pouco sobre o transformador de potencial capacitivo. De fato, é um transformador que faz a divisão de tensão por meio de uma capacitância. Né? Então, você pode... Por que não se faz um divisor de tensão resistivo, por exemplo? Por que se usa um transformador de potencial
indutivo. Eu podia simplesmente fazer um divisor resistivo, colocar uma série de resistências em série, dividir a tensão até chegar nos 115 volts que eu quero e medir tensão diretamente em cima do resistor, né? E por que eu não faço isso? Pelo mesmo problema do transformador de potencial indutivo, capacidade de isolação da alta tensão até a baixa tensão, onde eu vou conectar os equipamentos do sistema de automação, proteção, supervisão e controle. Então, assim, qual é a solução para isso? A solução para isso é usar um transformador de potencial capacitivo, porque o capacitor isola, naturalmente, as duas placas do capacitor são isoladas, e se você colocar 2 capacitores em série, você consegue fazer um divisor de tensão capacitivo. Bom, qual que é o problema de você fazer um divisor de tensão capacitivo? O problema é que na hora de medir a tensão, no último capacitor ali, né, a gente normalmente se utiliza um transformador de potencial indutivo, uma classe de tensão menor, fica no último capacitor ali, e na hora que eu faço a medição de tensão, o que eu tenho ali é um divisor de potencial, onde eu tenho um capacitor. O que ele vai fazer? Ele vai defasar a tensão que está sendo medida no primário, né? E essa defasagem vai trazer problemas. Imagina que eu use tensão, por exemplo, e corrente para medir a impedância à vista pelos equipamentos. Para medir a impedância à vista pelos equipamentos de proteção que estão conectados àquele transformador de potencial, àquele transformador de corrente. Se eu defasar a tensão e não defasar a corrente, eu vou medir a impedância errada, né? Então, não é possível você usar diretamente um divisor capacitivo, tá? A menos que você conseguisse medir diretamente a tensão em cima do capacitor, porque aí eu tenho capacitores em série, teria um divisor de tensão ideal, né? Mas eu não consigo fazer essa medição. Eu preciso ainda de um transformador de potencial indutivo que eu coloco ligado ao último capacitor desse divisor capacitivo e meço a tensão pelas vias convencionais, né? Quer dizer, eu vou ter um equipamento medindo tensão no secundário desse transformador de potencial indutivo, o que pode ser uma corrente circulando por uma impedância conhecida, ou qualquer outra forma de se medir tensão, tá? Então, no transformador de potencial capacitivo, depois eu mostro o desenho, né, para vocês, o que se tem tipicamente, como eu falei para vocês, é uma torre de capacitores. Então imagina isso aqui que é a minha fase, né? Eu estou medindo, não importa qual fase que é. Eu tenho um capacitor conectado nessa fase, com uma capacitância que vale aqui C1. Eu tenho um segundo capacitor, esse aqui é o capacitor de potencial, ele é o transformador de potencial capacitivo mais simples que eu estou desenhando, tá? A quantidade de capacitores depende essencialmente da quantidade do nível de tensão que você pretende isolar. Quanto mais tensão você pretende isolar, mais capacitores você coloca. Esses capacitores tipicamente são vendidos em módulos, né, com capacitância fixa. Já que você está colocando um transformador de potencial capacitivo, você pode dotar a sua linha de comunicação via carrier. Já ouviram isso, pessoal? Não. Ok, já vou explicar o que é. E aí, nesse capacitor C2, em paralelo com esse capacitor C2, você coloca um transformador de potencial indutivo com uma classe de tensão mais baixa, tá? É assim que se faz. A forma de se construir esses elementos aqui é quase que segredo industrial, tá? Você tem as formas canônicas, que eu digo, as formas que a academia descobriu anos atrás, o primeiro TP capacitivo da década de 50 do século passado, era justamente esse cara aqui que eu estou desenhando, mas à medida que primeiro você tem a ideia, você mostra que está certo, depois
Tem toda uma arte industrial em cima, que é fazer com que ele tenha a melhor resposta para variações nos sinais de entrada, né, que ele represente de forma fidedigna o que acontece na tensão de fase, né? Então, você precisa mitigar alguns problemas que acontecem quando você faz esse tipo de arranjo. Eu já vou falar desses problemas aqui, tá? Voltando, só para falar do Carrier, quando você põe um transformador de potencial capacitivo, né, você está isolando naturalmente o seu sistema primário, né, sua rede primária, da medição. Então, ó, no ponto onde tem esse carrier aqui conectado, né, esse elemento aqui, eu já tenho uma isolação suficiente que não traz riscos para o manuseio dessa fiação, tudo bem? Bom, o carrier, então, o que é? Ele é um dispositivo para você conseguir comunicar dois terminais da linha de transmissão. Então, eu consigo injetar sinais que carregam informação, né, e eu vou ter uma portadora em cima da onda de 60 Hz. E essa portadora que leva informação. Tá? Então, é um sinal que você coloca junto com o sinal de 60 Hz e consegue transmitir informação de um terminal para o outro. Isso é importante? Para alguns esquemas de proteção, ele é muito importante, principalmente esquemas que você precisa de comunicação entre os dois terminais. Na rede básica brasileira, uma das exigências do MS é que exista comunicação entre os terminais para que a proteção seja o mais seletiva possível, tá? Então, você, normalmente, nas linhas que fazem uso dos transformadores de potencial capacitivos, você aproveita e coloca um sinal de carrier para transmitir informação de um terminal para o outro. Tudo bem? Aí ninguém me perguntou, eu falei, poxa, se eu injetar um sinal de alta frequência, né, com uma onda portadora, mandando bytes, bits ali, na hora que eu injeto na linha de transmissão, ele vai fluir para os dois lados da linha, não é isso? E aí, pessoal? O senhor pode, Oi? o senhor pode repetir, por favor? Toda a parte do carrier? Ou só a pergunta que eu fiz? Não, só a sua pergunta, por favor. Então, na hora que eu injeto um sinal de carrier aqui, eu posso trocar esse carrier por uma fonte de tensão com frequência variável e amplitude variável, tá? Estou mandando informações binárias aqui por uma onda portadora com um protocolo de comunicação qualquer, tá? Na hora que eu injeto aqui na fase, ele pode ir para qualquer lugar da linha de transmissão, pode ir para a direita, se eu tiver a linha aqui entre terminal, entre esse ponto F aí e o outro terminal da linha, mas também pode, o que eu quero dizer, ele pode ir a montante da linha ou pode ir a jusante da linha. Imagina que eu tenha 3 trechos de linha, por exemplo, né? Quer dizer, imagina que eu tenha um terminal aqui, outro terminal aqui, outro terminal aqui, estou injetando o carrier aqui, né? O que vai acontecer? Estou injetando um sinal, esse sinal, na verdade, está enxergando um sistema equivalente, a linha de transmissão, eu vou injetar em uma das fases, né, o carrier, então ele vai enxergar uma impedância, se tiver fonte, ele vai enxergar uma fonte com uma impedância, e por aí vai, né? Só que eu quero transmitir informação daqui para cá só, né, entre esses dois terminais aqui. O que se faz, tipicamente? Você dota o terminal da linha, né, insere com a linha, com essa outra linha que você põe uma bobina com L aqui, de tal maneira que a frequência que você injeta do carrier enxerga esse L aqui com uma impedância muito elevada, então preferencialmente ele vai circular para cá. Não significa que ele não circula uma parte para cá, mas é muito pouco, tá? E você consegue transmitir informação. O sistema de carrier no Brasil, o pessoal chama mais de OPLAT, tá? OPLAT é ondas portadoras sobre linhas de transmissão. Tá? OPLAT. Eles custam caro, tá? Uma OPLAT... É difícil falar de preço quando você fala de fornecedor de equipamento de alta tensão, mas eu fiz uma consultoria anos atrás
uma instalação da CETEP, e um dos fornecedores tinha uma OPLAT da ordem de R$400 mil, para você comunicar de um terminal para o outro. Sendo que você fazer toda a parte de automação, quer dizer, fazer o painel com automação e proteção daquela linha, devia sair no máximo R$60 mil. Tá? Então, o plat estava numa ordem de grandeza aí 7 vezes maior. Tudo bem? Bom, então, continuando aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Kerr não faz muito parte do que Professor. Oi. O senhor pode explicar qual a diferença desse OPLAT para um... Ele é um filtro ou tem alguma diferença? Porque, pelo que eu estou entendendo, você fez uma mudança estrutural nesse dispositivo para ele ter uma impedância de uma forma legal, uma forma maior e não deixar a informação passar para o outro terminal. Mas isso é um filtro ou tipo, ele é um equipamento diferente? É um filtro. Ah, tá. É um filtro. Para 60 Hz ele responde como se fosse um curto-circuito, e para a frequência do plat ele responde com uma impedância muito elevada. Ele é chamado de bobina de bloqueio. Na verdade, não é uma bobina, né? Você faz um filtro ali. Tudo bem? Entendi. Obrigado. E aí você garante que se essa linha tiver 3, imagina uma linha Itaipu até ali a região de Mogi das Cruzes. Você tem mais ou menos 1.000 quilômetros, são 2 subestações no meio. Então, se você quiser fazer proteção do trecho central dessa linha, de um trecho de uns 300 quilômetros, você vai, se você quiser usar comunicação entre os dois terminais para fazer proteção, você vai ter que usar carrier. E essa informação não pode ir para os outros terminais, né? Porque senão você confunde a proteção nos outros terminais, tanto o terminal de Itaipu quanto o terminal de Mogi das Cruzes. Então você faz esse bloqueio, a informação fica confinada no equipamento que você pretende proteger. Tá? Professor, mas isso é para você usar a infraestrutura da linha para transmitir o sinal, não é? Exatamente. Mas, então tem outro jeito de fazer isso além do carry, não tem? Tem vários jeitos. Você pode usar micro-ondas, então você coloca umas centenas de micro-ondas na própria torre e transmite. Dada a curvatura da Terra, você sabe mais ou menos de quantas em quantas torres você precisa fazer o repetidor, tá? Que precisa ter visadas por micro-ondas. É um jeito de se fazer. Um outro jeito de se fazer é usar a infraestrutura, usar a própria torre também, mas usar o OPG, usar o cabo guarda. Não sei se vocês já ouviram falar disso daqui, ó, OPGW. Já viram isso aqui ou não? Não. Que é Optical Round Wire. Quer dizer, você faz o cabo guarda oco, cabo guarda, o para-raio do sistema de transmissão, e dentro você enche de fibra ótica, tá? E aí você transmite a informação por fibra ótica. Isso aqui é um tiro de canhão numa mosca, né? A quantidade de informação que você transmite no carrier é infinitamente menor do que a capacidade de transmissão que você tem dentro do OPGW, né? E no Brasil existe um problema regulatório, que a Rigora, uma empresa transmissora de energia elétrica, não pode entrar no mercado de transmissão de dados. Ela precisaria ser uma empresa da área de telecomunicações. Então, você tem a disponibilidade de um canal de dados enorme, mas você não usa esse canal de dados. Mas se usa, tá? O PGW. Tipicamente se faz na própria torre e você coloca isso daí. Tá? Você poderia oferecer banda para transmitir informação de um terminal ao outro, por exemplo. Tá? Então, tem vários jeitos de fazer. O jeito de se fazer via torre, ele traz um problema. Quer dizer, você não precisa nem fazer via sistema de transmissão. Esses que eu falei foram via torre. Você poderia fazer, por exemplo, via rede de dados corporativa, mandando informação via Ethernet. Tá? Ethernet vamos dizer, é o que dá pavor na turma de proteção. Eu não conheço soluções profissionais aceitas amplamente que usam a internet. Tá? Quando você usa a infraestrutura da torre, tem um problema. A depender do tipo de proteção que você implementa, de teleproteção que você implementa, usar a torre não é muito inteligente, porque se você depender de um sinal do outro terminal para mandar da trip no disjuntor, se por acaso a torre caiu, você também perdeu a comunicação. Tá? Então, quando se põe um sinal
de proteção que trafega na mesma infraestrutura física da energia, normalmente o sinal ele é de bloqueio. Ou seja, se tiver sinal mandando bloquear a função de proteção, bloqueia. Se não tiver sinal, dá trip. Por quê? Porque se você perder o sinal, você não vai ficar bloqueado. Você não pode ficar dependendo de esperar um sinal de trip. Tá? O kernel não se usa só para isso, não. Se usa também para transformação, para transporte de informação entre os terminais da linha. Eles oferecem, essas OPLATs são super sofisticadas. Se você tem os dois terminais da linha, você fala por telefone com a equipe de manutenção que está do outro lado. Né? Você tem o meio físico e você simplesmente faz converte aqueles dados lá digitais numa portadora, informa o outro lado, né? Ela vai ser traduzida do outro lado com a infraestrutura que tem do outro lado e o protocolo que foi usado. Tá? E a modulação que foi, etc. Isso aí, cada fabricante tem o seu. Tudo bem, pessoal? Bom, continuando aqui, duas coisas curiosas aqui, tá, gente? Que são importantes quando se tem o transformador de potencial capacitivo. Primeira coisa, eu tenho uma indutância L, e essa indutância aqui, ela é projetada para entrar em ressonância com a capacitância de TVNA equivalente vista por esses dois pontos aqui. Tá? Por quê? Porque esse transformador de potencial indutivo aqui, o que ele está enxergando, na verdade, é essa tensão aqui, que eu vou chamar aqui de V de TVNA. Tudo bem? É isso que ele está enxergando. Tá? Outra coisa importante, o transformador de potencial indutivo, ele é constituído por um núcleo de material ferromagnético. Isso significa que se você tiver sobretensões, né, ou se você tiver qualquer fenômeno transitório no seu sistema primário, de modo que a tensão que aparece, que eu vou chamar aqui de tensão ETVNAM, tá? A tensão equivalente que aparece aqui nos terminais do primário desse transformador de potencial indutivo, se ela for maior do que a tensão nominal, eu posso operar esse transformador de potencial indutivo na região de saturação. Né? Eu posso ter uma sobretensão grande o suficiente, de modo que eu excursione na curva de esterese do núcleo desse transformador indutivo e entre na saturação. Entrar na saturação significa que a indutância de magnetização tem o seu valor que varia à medida que você caminha dentro da região de saturação, e ele diminui, quer dizer, a indutância de saturação, a indutância mútua, ela diminui à medida que você se encontra mais saturado, se você for um transformador de potencial indutivo. E aí o que acontece? Eu tenho um circuito capacitivo, né? Eu tenho dois capacitores aqui, interagindo com uma reatância variável no tempo. Isso produz um fenômeno chamado ferrorressonância, tá? Então, essa impedância ZF aqui, ela é projetada para mitigar o efeito de ferrorressonância. A gente não vai estudar o efeito de ferrorressonância, mas fisicamente o que acontece é isso, é troca de energia no campo elétrico do capacitor aqui, com o campo magnético de uma indutância variável. Isso produz, então, a ferrorressonância. Então, o que eu tenho aqui é ZB é a impedância da carga do TP indutivo. Isso aqui são os cabos, mais a entrada analógica
do IED, e aqui eu estou falando de IED de forma genérica, pode ser um IED de proteção, de automação, de controle, ou algum IED que desempenhe todas as funções. O ZF é uma impedância projetada para mitigar a ferrorressonância. Tudo bem, pessoal? Depois eu vou falar o modelo aqui, como a gente vai estudar o modelo, né, desse transformador de potencial capacitivo, né? E o L, eu falei para vocês, ele é projetado para produzir ressonância com a capacitância equivalente. Na verdade, produzir ressonância significa que, do ponto de vista do ETH, o que ele enxerga é uma impedância série nula. Fica claro isso para vocês, pessoal? Quer dizer, do ponto de vista do ETH, quer dizer, se eu pegar, né, o que eu enxergo, dizer, são dois pontos distintos. Né? Primeiro, o que eu estou enxergando daqui para cá, então o que eu enxergo daqui para cá é uma tensão de Thevenin, que é o divisor de tensão de C2 para C1. Essa vai ser minha tensão de Thevenin equivalente. Do ponto de vista desses dois, desse ponto de observação, né, o X vermelho, o que eu enxergo de impedância equivalente de Thevenin é o capacitor C2 em paralelo com o capacitor C1, né, ou seja, a soma das duas capacitâncias. Se eu olhar para o eThevenin, né, ele vai ser essa reatância indutiva aqui, em série com a reatância capacitiva, que é a soma de C1 com C2. Certo? E para que eu tenha um eThevenin igual ao VThevenin e eu consiga fazer que em cima do V do Burden, aqui do lado de cá, né, do Z do Burden, apareça um V do Burden proporcional ao V de fase, né, eu preciso simplesmente fazer com que o eThevenin enxergue o VThevenin, sem nenhuma queda de tensão, na impedância equivalente vista pelo ponto vermelho aqui, né, somada à impedância do indutor L, vista por esses dois pontos azuis aqui. Tá? Então você faz isso para corrigir a fase, de fato, né? Aquilo que eu tinha falado antes de desenhar aqui o transformador de potencial capacitivo. Tudo bem? Então, se a gente for montar o circuito equivalente, posso passar a página, gente? Pode. Ok. Então, passando aqui. Então, o circuito equivalente visto pelos X vermelhos vai ser o seguinte. Eu vou ter uma fonte de tensão aqui, que é um VTVNAN, em série com os dois capacitores em paralelos, então eu tenho C1 mais C2. Tudo isso aqui em série com aquela indutância L. Aí eu vou ter o transformador de potencial indutivo. Tem impedância que mitiga a ferrorressonância.
E a impedância do burden aqui, que a depender do dispositivo do IED, pode até ser uma impedância bem elevada, assim, próxima do infinito, tá? Então, o VTVNAM é a tensão que incide, né, no divisor de tensão sobre o capacitor C2, que vai ser igual à tensão de fase, que multiplica C1 sobre C1 mais C2. Se eu fizesse o divisor mesmo, teria que ser V de fase vezes 1 sobre J ômega C2 sobre sobre J ômega C1 mais 1 sobre J ômega C2. Seria isso daqui, né? E aí o que acontece? Para que eu tenha a impedância vista pelos dois pontos azuis aqui nula, eu preciso escolher uma indutância cuja reatância indutiva seja igual à reatância capacitiva das duas capacitâncias, C1 mais C2. Se eu fizer isso daí, eu garanto que o ETVNAM é igual ao VTVNAM que eu estou medindo. Então, eu faço um divisor de tensão baseado em capacitâncias em série, eu sei quanto eu tenho de tensão nesse divisor. Sintonizo, né, compatibilizo uma indutância AL de modo a matar a reatância capacitiva e eu enxergar, então, a tensão na entrada do meu TP indutivo igual à tensão do divisor de tensão. Feito isso daqui, eu consigo impor a minha impedância do burden, a tensão V de burden aqui, igual à tensão no primário transformador indutivo, simplesmente multiplicada pela relação de transformação desse TP indutivo. Tudo bem, pessoal? Então, para aqui. Oi. Diga. Por que você colocou em cima no denominador 1 sobre J ômega C2? Porque é o divisor de tensão, né? Eu estou dividindo em C2. Vamos lá. Aqui, ó. Qual que é essa tensão VTVNAM aqui? Essa impedância vezes o V de fase aqui, que é esse cara inteiro aqui, né? Uhum. Dividido por essa impedância mais essa impedância aqui. Tá claro isso aqui para vocês, pessoal? Entendi. Tudo bem? Tá bom. Tem dúvidas aí, perguntem, hein, pessoal. Então, para que a impedância vista pelos X azuis seja nula, e aí eu garanto que eu não tenho erro de fase, né? Porque eu não tenho ali a capacitância que vai mudar a fase da minha tensão, eu poderia simplesmente compensar essa capacitância, né? Mas ela está mudando a fase também. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter J ômega L, isso é igual a 1 sobre J ômega C1 mais C2. Tudo bem? Aliás, tiro o J daqui, porque eu preciso matar a reatância com reatância, né? A soma das duas tem que ser igual a zero. Vou escrever melhor isso daqui. Então, isso mais isso aqui tem que ser igual a zero. Isso significa que ômega L tem que ser igual a 1 sobre ômega C1 mais C2. Reza a lenda que você consegue construir um transformador de potencial indutivo de modo que ele tenha reatância de dispersão no valor desse L aqui. Então, na verdade, você escolhe o C1 e C2 de modo que a reatância de dispersão do transformador de potencial indutivo seja capaz, então, de corrigir a fase, seja capaz de mitigar esse efeito aqui dado o divisor capacitivo. Acontece que, quando você procura
os equipamentos dos fabricantes na literatura, não é bem isso não que existe, tá? Eu sempre ouvi isso daí, pode ser que em algumas situações isso se concretize, mas nos equipamentos que eu conheço, eles, os fabricantes têm, inclusive, um local onde você coloca essa indutância, porque provavelmente, se você for usar a mesma estrutura final, né, a porção final aqui do TP capacitivo, né, essa aqui onde tem C2, o L, etc., só que você poderia sempre ter o mesmo módulo, né? O que você muda é quanto você tem de C1 para conectar na fase. Então, se você tiver isso, você vai ter que mudar o L toda vez, porque o L depende do C1, tá? Que é o que eu acho que é mais comum de acontecer, tá? A forma de se montar o secundário é uma arte. Eu fiz a modelagem de um TP capacitivo da Trent, que é uma empresa canadense que foi comprada pela Siemens, e o modelo deles é bem sofisticado. Depois eu mostro para vocês aí, que eu tenho uma simulação no ATP que eu queria mostrar hoje para vocês, antes de encerrar a aula aqui, tá? Bom, então isso aqui que eu tenho, e o problema, né, quando eu tenho essa capacitância, a indutância construída para matar essa capacitância, é que ele funciona muito bem para 60 Hz, né? Agora, o que vai acontecer quando tiver variação de frequência? Aí você fala, professor, mas não varia a frequência, o sistema ele é robusto, ele fica nos 60 Hz. Bom, tudo bem, então vamos fazer uma situação diferente. Tem um curto-circuito na fase onde o TP capacitivo está ligado, a tensão ali vai para zero, não tem mais frequência. Então, o que acontece com o sinal? Então, o TP capacitivo ele é muito bom, por quê? Porque ele isola bem a fase do sistema primário, né? Você consegue compensar a capacitância colocando uma indutância em série com o TP indutivo, e aí você corrige a fase. Você consegue medir de regime com boa precisão e bastante capacidade de isolação, níveis de tensão bastante elevados, só que a resposta transitória, ela pode prejudicar o sistema de proteção, né? Então, o que tem que se tomar cuidado aqui é com a resposta transitória, tá? Então, eu vou colocar esse texto e vou mostrar para vocês o que acontece com a resposta transitória. Eu fiz uma dedução no material e vou mostrar para vocês aqui. Então, em regime permanente senoidal, a resposta do TPC é precisa e o equipamento garante boa isolação para os mais diversos níveis de tensão a um custo razoável. Né? Quer dizer, diferentemente do TP indutivo isolado a SF6. Tá? No entanto, o circuito possui resposta em frequência, ou, se você quiser achar uma outra forma de falar, um comportamento dinâmico diferente para cada frequência, que pode prejudicar a precisão de sinais, especialmente durante transitórios. Tá? Que é um problema, quer dizer, se a gente está falando de proteção, a gente está falando de transitórios, eles vão ocorrer e os transitórios vão prejudicar, então, a capacidade do sistema de proteção de inferir sobre o estado de tensão da rede, porque a tensão não é reproduzida de forma fidedigna no secundário do TP indutivo, porque o TP capacitivo tem, o divisor capacitivo tem resposta dinâmica, principalmente porque tem aquela indutância ali, tá? Então, eu vou mostrar um modelo aqui que se usa para fazer uma análise bastante simplificada disso, e a gente continua, e eu queria mostrar para vocês a simulação no ATP desse modelo aqui, tá? Então, a análise da resposta.
Aliás, análise não. É a obtenção mesmo da resposta. É individualizada, ou deve ser individualizada para cada sinal. E para efeitos de simplificação, eu vou fazer uma análise bem grosseira aqui, tá? Então, eu vou imaginar que eu tenha uma tensão aqui de TV não, eu vou chamar aqui de E de T. Já tenho a capacitância equivalente, que eu vou chamar de C aqui. O indutor é L. E eu vou admitir que eu posso estar já no secundário do TP indutivo, tá? Eu vou desprezar a indutância de magnetização, porque eu estou supondo que esse transitório aqui, o que acontece é redução na tensão. Então, essa indutância tem valor fixo, não é valor variável, eu não vou ter problema de ferro-ressonância, tá? E para simplificar ainda mais, eu vou colocar a impedância do Burden como puramente uma resistência. Hoje em dia não é tão complicado imaginar dessa maneira, tá? Os condutores de baixa tensão têm indutância baixa, depende muito da forma de instalação, claro. Mas normalmente eles têm indutância baixa, tá? Eu vou considerar que tem indutância bem mais baixa que a resistência, tá? E a tensão, então, que aparece na resistência de Burden, que é a tensão que deve reproduzir de forma fiel o que acontece na fase do sistema primário, eu vou chamar de E2 aqui. Qual que é o cenário simplificado aqui? Primeiro, obviamente, a indutância de magnetização, né? Eu não vou usar a impedância que mitiga a ferro-ressonância, senão eu teria que ter uma impedância ali. Se eu estou olhando para a resposta em frequência, eu vou ter mais zeros e polos ali, não estou afim de ficar perdendo muito tempo nisso. E o cenário é um cenário bem simples, tá? Que é um curto-circuito na barra do TPC, do TP capacitivo. Portanto, o que eu vou ter aí? Eu vou ter a tensão E2 de T vai ser E2 de pico, que eu vou chamar de E2 max, cosseno de ômega T mais θ, se o T for menor ou igual a zero. E o E2 de T é igual a zero para T maior que zero. Tudo bem, pessoal? Aliás, espera aí que eu fiz bobagem aqui. Que é o E de T. O E2 não, porque eu tenho energia no capacitor. Então, aqui é o Emax. Corrijam aí, pessoal. Aqui é o Emax. Ou seja, eu tenho um curto-circuito na fase, na cara onde o TPC está ligado, né? E aí a tensão vai a zero para T maior que zero. Agora, se eu disse, né, que o L e o C estão sintonizados, né, quer dizer, o L está dando ressonância com o C, a tensão que incide sobre a resistência de Burden, RB, é exatamente a mesma até T igual a zero. Tudo bem? E aí eu poderia usar o princípio da superposição para fazer a análise. Quer dizer, o E de T vai ser esse valor até T igual a zero, a tensão em cima da resistência de Burden
é a própria tensão E de T até T igual a zero, e depois disso eu tenho o comportamento dado pelo curto-circuito na barra do TPC quando a tensão vai para zero, a tensão de fase vai para zero, tá? Então, posso passar a página aqui, pessoal? Tudo bem, pessoal? Bom, deixa eu desenhar o que eu estou falando aqui. Talvez eu fique um pouco mais claro. Então, dado que L e C estão sintonizados, a tensão sobre a resistência de Burden é exatamente a mesma até T igual a zero menos. Tá? E pelo princípio da superposição, eu posso dizer que eu tenho dois circuitos. Tá? Um circuito composto pela fonte E de T, e aí eu tenho ali a capacitância, a indutância, eu tenho o R, que é o R de perdas, em paralelo com o R do Burden aqui. Então, eu editei a minha fonte de tensão em regime permanente senoidal, mais uma outra fonte, vou colocar o sinal de mais aqui também, vou chamar aqui de duas linhas de T, que enxerga o mesmo circuito, só que o E duas linhas de T ele vale zero para T menor ou igual a zero, e vale menos Emax cosseno de ômega T mais θ para T maior que zero. Então, na hora que eu somo as duas tensões, para T maior que zero, eu tenho tensão zero ali. E se eu fizer a superposição dos dois efeitos, eu consigo descobrir quanto vale a tensão em cima da minha resistência de Burden, que era o que eu queria, tá? Que é a minha tensão V de VB, vou chamar. Então, isso aqui seria o V do Burden, e isso aqui também, o V do Burden, só que eu vou chamar de V do Burden em duas linhas. Espera aí, deixa eu desenhar melhor assim. Tá? Bom, o VB' é o próximo, o VB é o próprio Emax cosseno de ômega T mais θ, e é o VB duas linhas que eu preciso determinar. Né? Então, para fazer essa determinação, o que eu faço? Eu faço a transformada de Laplace do E duas linhas de T, acho a expressão no domínio da frequência, pego o sistema elétrico, a minha fonte, aliás, né, a capacitância em série com a indutância em série com a resistência, faço o divisor de tensão em cima da resistência, multiplico o sinal E duas linhas de T já transformado, né, já E duas linhas de S, por esse divisor de tensão, e chego na expressão do VB duas linhas de S. E depois faço a antitransformada. Tudo bem, pessoal?
Então, o que eu tenho, imaginando no domínio da frequência, a minha tensão VB, duas linhas de S, é igual ao E, duas linhas de S, que multiplica a impedância do ponto onde está o burn, que é a própria resistência R, né, o R equivalente ali, o R do burn em paralelo com a resistência de perdas do transformador de potencial indutivo, e embaixo a soma da indutância, capacitância e resistência, considerando a sua variação na frequência. Então, R mais SL mais 1 sobre SC. Fazendo a transformada de Laplace do E2 de T, isso aqui não tem muita complicação, gente. Eu peguei as tabelas e tudo, tá? Então, o máximo que vocês vão ver que transformada de Laplace, por enquanto, não tem muito mais do que isso. Então, isso aqui vai ser max cosseno de θ vezes S menos ômega tangente de θ sobre S quadrado mais ômega ao quadrado. Então, o que eu faço aqui? Simplesmente eu venho, substituo esse cara aqui, na expressão de E de S, e faço a transformada inversa. Fazendo isso, né, eu vou ter a seguinte expressão aqui. Tá? VB é igual a cosseno de θ raiz de 1 mais cotangente de φ mais cossecante de φ vezes tangente de θ, isso aqui é o quadrado, vezes e elevado a menos ômega t cosseno de φ vezes seno de ômega t seno φ, opa, mais si. E aí os valores de cada um desses ângulos e letras gregas, deixa eu colocar aqui. Onde psi é arco tangente menos seno φ sobre cosseno φ mais tangente de θ. Secante de φ é 2 ômega tal. E tal é
L vezes R mais R do burden, R aqui de magnetização, R de perdas. Eu não sei como que eu chamei isso aqui agora, deixa eu voltar lá. Acho que chamei RC aqui e RP lá para frente. Vou chamar tudo de RC, vai. Deixa eu arrumar aqui. Aqui fica RC. Aqui fica RC também. Então, RC mais R de burden sobre RC vezes R de burden. Tá? Então, isso faz com que a resposta do TP capacitivo seja diferente para as diversas frequências que aparecem no sistema primário quando eu tenho um curto-circuito. E pode acontecer, porque eu tenho ondas viajantes ali. No momento que eu tenho uma mudança na topologia do circuito devido ao curto-circuito, eu vou ter reflexões, então vão aparecer outras frequências, aparece uma componente aperiódica também, isso tudo produz uma resposta no secundário do TP indutivo que não reflete exatamente o que está acontecendo com a tensão no primário, ou seja, na fase monitorada por aquele TP capacitivo. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Alguém falou alguma coisa? Sem dúvida. Bom, Professor, oi. será que você poderia indicar em alguma referência depois para dar uma relida nesse tópico sobre o TPC? Essas demonstrações e etc. O TPC, eu não sei se tem no livro do FADC, porque isso aqui eu acabei deduzindo a partir do modelinho, não é muito complicado. Procura o livro do FADC, depois me fala alguma coisa. O livro do FADC deve estar no primeiro ou segundo capítulos, tá? Vou olhar. Dá uma olhada também daqui da Schneider. Como é que se escreve Schneider? S-C-H-N, acho que é isso, né? Da Schneider também que está lá. O Schneider tem o PDF no E-Disciplinas. Dá uma olhada, tá? Beleza. Essa definição não é complicada. Não fiz mágica nenhuma aqui. O que eu peguei foi simplesmente colocar isso aqui no MATLAB e mandar fazer uma transformada para mim, tá? Então não é que eu tenha feito, não saí aí que nem... E a única coisa que eu fiz foi o princípio da superposição, porque você define Laplace para H de T, né? E aí como eu pensei, falei, bom, o que eu preciso fazer? Vou botar uma superposição de um sinal que é contínuo com um sinal que aparece para T maior que zero. Foi o que eu acabei fazendo, tá? Então não é mais ou menos o que tem aí. Aqui não tem ferro-ressonância, que aí é um outro problema que vai aparecer, mas que a gente não vai discutir aqui não, porque os filtros de ferro-ressonância são bons. E esse fenômeno que acontece, não tem como mitigar esse problema aqui, tá? Sem criar outros problemas. Professor, você pode retornar na última tela que você mostrou, antes dessa, que está a equação, por favor? O que acontece também é o seguinte, a ferro-ressonância ela pode ser resolvida por um filtro analógico, né? Então você faz no secundário do TP indutivo, né, um arranjo de capacitores, indutores, resistores, de modo a fazer com que a impedância, o fenômeno de ferro-ressonância seja mitigado. Então você estuda a ferro-ressonância, você sabe como se comporta a indutância de magnetização do núcleo do seu transformador de potencial indutivo, né, e aí você faz simplesmente um filtro para resolver esse problema. No caso da resposta dinâmica do TP, desconsiderando a ferro-ressonância, né, do TP capacitivo, por causa do LC série, não tem muito o que fazer, porque essa resposta depende do sinal de entrada. E aqui eu fiz uma coisa muito simples, um sinal senoidal que é para zero. Isso não vai acontecer na vida real. Na vida real você tem mudança de fase, eventualmente você tem mudança de magnitude, mas ir para zero é muito difícil, a menos que você dê um curto-circuito franco naquele local ali, né? Então, simplesmente é um exercício matemático para mostrar para vocês aqui que o sinal ele fica bem bagunçado.
né, na vida real, eventualmente ele não vai ficar tão bagunçado assim. Mas é mais para mostrar para vocês o que acontece com o sinal no secundário, dependendo do tipo conectado, está ali no divisor capacitado. Oi? Você falou que fez no MATLAB a transformada, tem a cara do sinal, mais ou menos, como é que é? Você chegou a aplicar? Não, eu só usei aquele sim do MATLAB que faz antitransformada de Laplace, só eu acabei não fazendo isso daqui. Eu tenho a modelagem no ATP, só que eu não consegui, quer dizer, como eu acabei implementando um TPC muito bom, que é o TPC da Trend. E a resposta dele é excelente, cara. Assim, você vê como a técnica tá boa. Eu peguei um artigo de um cara que usou uma técnica de identificação de sistemas para ver a resposta dinâmica do TPC. Ela implementou no ATP, rodou e fez ensaios no laboratório. Bateu com o TP que ele tinha lá, um TP de 230 kV. E eu acabei implementando isso daí. E aí, confesso que eu passei algumas horinhas hoje tentando zoar esse negócio para mostrar para vocês, mas eu não consegui. Tá bonita a resposta dele. Não é exatamente aquilo que eu espera. Para mostrar que a vida real se tem bastante engenharia. Mas vocês estão aí, deixa eu mostrar, vai. Voltando 15 minutos, eu acho que eu não consigo começar os transformadores de corrente aqui. Deixa eu mostrar o app para vocês que eu tenho aqui. Acho que vai ser legal. Estão enxergando aí um circuitinho aqui? Ou não? Todo mundo está enxergando? Sim. Eu sei. Então, o que eu tenho aqui? Esse circuito é ruim também, porque eu acabei confinando a linha entre dois equivalentes de TVNAM. E o equivalente ele acaba filtrando a outra frequência. Então, se eu tivesse outras linhas na vizinhança, aqui a resposta transitória do TPC talvez pudesse ser um pouquinho mais explorada, tá? Então, eu tenho 3 TPCs aqui. Olha aqui, eu tenho o divisor capacitivo, tá? Fase A, fase B, fase C. É um divisor capacitivo de 230 para 25 kV de linha, para 115 kV de linha. Então, o que acontece é que ele vai dividir, vai aparecer 67 de tensão aqui no secundário do TPC em regime, tá? No curto-circuito que eu estou aplicando, uma tensão menor, obviamente, tá? Eu coloquei já um TC com saturação aqui, para vocês verem também. A minha ideia hoje era começar a TC já, mas não deu tempo. Então, na aula que vem, sexta-feira, eu vou mostrar o TC, vou falar sobre os efeitos de saturação que acontecem por corrente alternada e por corrente contínua, né, quando você tem, por exemplo, um fluxo remanente em função da componente aperiódica do curto. Vou mostrar para vocês isso daí. Hoje eu não vou mostrar. Do outro lado, eu tenho um outro TVNAM equivalente. Isso aqui, pessoal, para quem lembra aí de sistemas de potência, isso aqui é a sequência positiva e a sequência zero de uma barra que tem potência de curto fase terra e potência de curto trifásica. Eu peguei isso aqui do anafaz, peguei as potências de curto e implementei aqui. Isso aqui é uma barra forte, aqui é uma barra fraca, tá? Para ter um mínimo de transferência de potência entre as barras. Mínimo não, aqui eu considerei um carregamento elevado, tá? Estou admitindo que essa aqui tem tensão de linha 230 kV com fase zero. A outra barra é a barra exportadora de potência. Então eu coloquei 238 kV, botei 8 kV a mais do que a tensão nominal, e adiantei de 22 graus. Então, essa barra exportadora está exportando potência ativa e potência reativa para outra barra ali. Aí eu peguei uma linha padrão aqui de 230 kV com 109 km de comprimento. Então, o primeiro trecho eu deixei só de 9 km. Tá? Não se espantem aqui com metros, eu multipliquei tudo por 1000. Então, 9 metros aqui é igual a 9 km. Tá? Aqui, quando eu forneço os dados de resistência, indutância e capacitância de sequência positiva e sequência zero. E o outro lado eu botei 100 km, tá? A mesma linha. E o que eu fiz aqui foi aplicar um curto trifásico num determinado instante de tempo. E aí ver o que acontecia com a tensão nos terminais, tá? Então, ele é um transformador de potencial de 230 kV para 115. Então, a relação de transformação é 1 para 2000, né? Então, se eu multiplicar por 2000 a tensão medida no secundário TP indutivo, eu tenho a tensão de fase no primário desse transformador de potencial capacitivo. Então, se eu rodar isso daqui, demora um pouquinho, porque eu fiz várias, o passo de integração está pequeno,
Eu também não deveria demorar o tanto que está demorando aqui. E vamos ver o que acontece com a figura. Está abrindo aqui. Então, eu vou mostrar só o que acontece com o TP. Então, o TPA, a relação é 115 para 230 kV, então a relação é 1 para 2000. Vou colocar o TP da fase A no secundário, esse TPBA é a tensão em cima desse burden aqui, esse aqui é o meu burden, tá? E eu estou medindo tensão no terminal local na fase A. Se eu der um plot aqui, a tensão deveria dar igual, né? Então, TPBA é o vermelho, THLA é o... desculpa, o TPBA, que é a tensão no secundário do TP capacitivo, é o vermelho, e o verde é a tensão primária. Então, vocês percebam, assim, que na pré-falta, né, praticamente um sinal em cima do outro. Tem um pequeno deslocamento de fase aqui, provavelmente eu errei um pouco no ajuste da indutância de sintonia desse elemento aqui. Mas quando eu tenho curto-circuito, aí sim tem uma diferença grande, tá? Então, enquanto na linha de transmissão tem um afundamento de tensão instantâneo e altas frequências, porque eu fiz o fechamento da chave, então eu tenho ondas viajantes refletindo aí no terminal onde eu estou medindo. No TP capacitivo, eu tenho uma variação grande aqui. Do ponto de vista energético, é bastante variação, né? Então, se eu usar essa forma de onda para calcular alguma impedância vista por esse TP capacitivo, né? Obviamente, eu estou falando de impedância, eu estou olhando também para a corrente, eu vou errar, né? Isso significa errar numa medição de impedância. Então, vocês vão ver mais para frente uma função de proteção que chama função de distância, que essencialmente ela mede a impedância vista do ponto de instalação dos transformadores de instrumentação. Então, se eu erro a tensão, erro a impedância, eu posso errar a proteção, tá? Isso acontece em função dessa resposta dinâmica, que não é igual, especialmente aqui com variação de fase e variação de amplitude, né? Isso se reproduz aí com uma variação significativa aí de frequência. Se eu tivesse, obviamente, um sistema dinâmico, e na frente dessa barra não fosse um equivalente de TV, não fosse, por exemplo, um gerador, esse gerador ele aceleraria, sairia dos 60 Hz, porque na hora que eu dou um curto-circuito eu estou eliminando a potência ativa consumida pelo gerador, ele vai enxergar simplesmente a linha na frente dele, então ele vai acelerar. Ao acelerar, ele vai produzir uma resposta dinâmica ainda mais diferente ali no secundário, que é indutivo conectado ao divisor capacitivo, né? E isso faz com que ele erre ainda mais. Bom, a coisa boa é que você consegue resolver o problema da resposta em frequência do TP capacitivo digitalmente, com filtros digitais, né? Porque se você conhece a constituição física do TP capacitivo, você consegue construir uma função de transferência e você consegue, então, inverter essa função de transferência e multiplicar pelo sinal de entrada. É como se você matasse matematicamente a resposta, né, desse sistema à variação de frequência na entrada. O problema disso é que, eventualmente, você pode não conseguir fazer um filtro FIR, né? E aí você não consegue corrigir perfeitamente. Mas existem técnicas para fazer essa correção, tá? E muito bem consolidadas na literatura. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Bom, deixa eu explicar um pouquinho, já que eu não vou começar o transformador de corrente agora, tá? A gente está... Eu pretendia começar o transformador de corrente hoje. A gente está um pouquinho atrasado em relação ao planejamento original, né? Ainda bem que a gente tem um pouco de prazo em relação ao final do ano. Essa disciplina acho que é um pouco mais complicada de fazer remotamente do que as disciplinas puramente matemáticas, né? Eu tenho a tendência de falar muito, então a aula acaba atrasando um pouco. Mas é o seguinte, eu não passei para vocês primeiro, ainda o primeiro exercício que vocês devem fazer que vale nota, tá? Esse exercício eu vou deixar livre para ser feito no prazo de 2 semanas, quer dizer, ele não vai encerrar, não é um exercício que na hora que você resolve fazer, você tem só 1 hora para fazer, não, vocês vão ter 2 semanas para resolver esse exercício. Esse exercício, ele é um cálculo de curto-circuito, de fluxo de potência, não é o fluxo de potência que vocês têm tipicamente em
Syspot 1, tá? Fluxo de potência em linhas. Então, é o quanto está sendo consumido na linha, quanto circula pela linha, é uma coisa relativamente simples de ser feita. Mas o cálculo de curto-circuito, se vocês usarem as técnicas tradicionais, que vocês aprenderam esse Syspot 0, ele demora um certo tempo para fazer, tá? Eu fiz para testar isso daí, né, para fazer exercício na mão, eu levei mais ou menos umas 2 horas, tá? Então, não é um exercício que vocês vão fazer de imediato. Eu quero que vocês reflitam, façam com cuidado e etc. No entanto, tá, existe uma aula gravada do professor Silvio, que está no meu canal no YouTube, na disciplina de Syspot, que oferece uma outra alternativa para a solução desse tipo de questão com curto-circuitos que envolvem sistemas um pouquinho maiores, tá? Então, eu recomendo que vocês assistam esse vídeo se quiserem fazer a solução proposta nesse vídeo. Essencialmente, gente, é resolver um sistema trifásico usando as técnicas de circuitos elétricos e montagem da matriz de admitância nodal, que é a matriz Y-bus. Só que montando a matriz trifásica, ou seja, cada elemento da matriz de admitância nodal que vocês aprenderam em circuitos passa a ser uma matriz 3x3, porque ao invés de a gente estar trabalhando com nós de circuitos elétricos, a gente está trabalhando com barras, e cada barra é um nó para cada fase. Então, essa apresentação do Silvio mostra como é que você faz para montar essa matriz, né? E é um jeito legal, assim, a matriz está, o jeito que ele ensina tá bem explicadinho e tal, então eu recomendo que vocês deem uma olhada nisso daí. Eu pretendo fazer o upload da tarefa essa semana ainda. Acho que eu não vou conseguir fazer o lançamento dessa tarefa amanhã. Mas se eu atrasar um pouco isso, as demais tarefas eu vou lançar com espaço suficiente para vocês fazerem essa daqui. Ou, eventualmente, eu deixo essa tarefa um pouco mais de tempo para vocês. E aí vocês têm uma tarefa concomitante, né? A primeira tarefa concomitante com a segunda, por exemplo. Tá? Para dar um tempo maior para vocês fazerem, porque ela é um pouquinho longa. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Beleza, Letícia, obrigado. Então, pessoal, a aula de hoje é isso. Alguns de vocês chegaram atrasados, outros viram o primeiro slide. Espera aí. O primeiro slide aqui, eu deixei um link para uma playlist colaborativa no Deezer, tá? Eu tenho uma conta no Deezer, então se alguém quiser colocar alguma música lá para tocar a aula que vem, pode colocar. Isso aí, pessoal. Estão liberados aí. Valeu, então. Até mais. Valeu, pessoal. Até mais aí. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Até mais. Valeu, Felipe. Valeu, Lucas. Valeu, Ana. Valeu, Zé Paulo. Valeu, Vitor.